Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar então sobre as enzimas, tá? As enzimas, elas são, na maior parte, proteínas, tá? Apesar de que a gente tem também enzimas que são RNA, tá? Que aí eles recebem o nome de ribozimas, a maior parte das enzimas são proteínas. E essas proteínas são proteínas especializadas e têm a função de catalisar reações químicas, tá? O que é catalisar? É acelerar. Então a gente pode chamar as enzimas também de catalisadores biológicos, tá? Porque eles aceleram reações químicas que acontecem no nosso corpo, ou aceleram reações bioquímicas, tá? Então as enzimas, elas compõem a maior parte das proteínas e são aquelas que são as mais importantes, porque elas promovem todas as reações químicas do nosso corpo, tá? Aqui embaixo, olha só, a gente tem um esquema de uma via metabólica. O que é uma via metabólica? É um conjunto de reações bioquímicas no qual uma molécula inicial passa por uma série de reações até formar um produto final, tá? Cada uma dessas reações é catalisada, ou seja, é acelerada por uma enzima. Enzima 1 acelera a reação 1, enzima 2 acelera a reação 2 e enzima 3 acelera a reação 3, tá? Uma enzima acelera a reação porque se a gente deixasse essa molécula inicial naturalmente se transformar na molécula B, a gente poderia levar aqui horas, dias, semanas ou até anos, ou esse processo até nunca poderia acontecer, de tão devagar que ele iria acontecer, certo? Porém, se a gente adiciona uma enzima, esse processo pode acontecer agora em segundos, tudo bem? Então, as enzimas são essenciais para todas as reações químicas que acontecem no nosso corpo, tudo bem? Olha só, aqui a gente tem um esquema de uma enzima em azul, tá? Um esquema tridimensional de uma enzima. E aqui a gente tem na enzima, em todas as enzimas, uma região chamada de sítio ativo. O sítio ativo é o local em que vai acontecer a catálise, a aceleração, tá? E a gente tem aqui, olha só, um substrato. O substrato é a molécula que vai sofrer a ação da enzima, tá? Então a gente pode pensar aqui nesse substrato como, por exemplo, uma molécula de lactose, que é ali o carboidrato, é o açúcar do leite, tá? E a gente pode pensar nessa enzima como a enzima lactase, tudo bem? As enzimas geralmente terminam em ase, então lactase, amilase, tudo bem? E olha só, como que vai acontecer a aceleração da reação química? O substrato, como a lactose, por exemplo, ele se liga no sítio ativo da enzima. E olha só aqui, o substrato ligado no sítio ativo forma o chamado complexo enzima-substrato. Então eu tenho a enzima e o substrato separados, quando ele se liga, forma-se o complexo enzima-substrato. E a gente percebe que houve um pequeno movimento da enzima, tá? Aqui a gente vê que está bem aberto e quando o substrato se liga, ele fica bem fechado. A gente chama esse ajuste de ajuste induzido, tá? Então é um pequeno movimento que a enzima faz quando o substrato se liga a ela, tá? A enzima, ela não é estática, totalmente parada. Então a gente não tem mais aquela ideia que tinha-se antigamente da chave fechadura, que a chave ela entra ali com o substrato e vai vai ligar exatamente na fechadura que é a enzima, tá? Então não é algo totalmente parado. A enzima ela se movimenta para promover a melhor ligação entre substrato e enzima, tá? Aqui, olha só, está mostrando que às vezes as enzimas elas não agem sozinhas. Elas precisam de uma outra porção que vai se ligar a elas para que elas consigam funcionar corretamente. Essa outra porção ela é chamada em geral de cofator. Olha só, um cofator é uma porção que não é proteica, tá? Não é uma proteína, não é uma enzima. Ela vai se ligar aqui na enzima para deixá-la ativa. Olha só aqui no final, ó. A gente tem aqui a enzima ligada com o cofator e o substrato consegue se ligar aqui no sítio ativo. Se por acaso eu não tivesse esse cofator, a ligação ela não seria bem sucedida, não daria certo, ficaria esse espaço vazio aqui, o substrato não iria se ligar. Então, o cofator
Ele vai se ligar aqui na enzima para que a ligação enzima-substrato ocorra de forma mais eficiente, certo? Então a gente pode ter aqui esses nomes, olha só. Se eu estiver falando só da enzima, eu posso chamá-la de apoenzima. Ela não é ativa. Agora, quando a apoenzima se liga com o cofator, ela forma uma holoenzima, tá? Uma enzima completa. O que podem ser esses cofatores? Em geral, são íons. Então, pode ser ferro, pode ser magnésio, pode ser manganês, pode ser zinco, tá? Só que pode acontecer também de esse cofator ser uma vitamina. Caso esse cofator seja uma vitamina, ele é chamado de coenzima, tá? Então, cofator a gente chama os íons. Se for aqui uma vitamina, então a gente chama de coenzima. Então, essa vitamina, por exemplo, pode se ligar aqui nessa região, favorecendo a ligação de substrato, tá? Então, o que vocês têm que guardar daqui? Que os cofatores ou as coenzimas, elas são essenciais para que ocorra a correta ligação entre o substrato e a enzima. Sem o cofator ou sem a coenzima, a reação não vai acontecer, tá? Por isso que é necessário que a gente coma vitaminas, porque muitas das vitaminas são coenzimas. Elas vão se ligar a enzimas para que elas façam a reação química. Se eu tiver a enzima, mas não tiver a coenzima, a reação não acontece. Então eu vou ter vários problemas de saúde. A mesma coisa para deficiências de sais e minerais, falta de ferro, de magnésio, de zinco, vai interferir nas reações bioquímicas, vai interferir nas reações metabólicas do nosso corpo. Tudo bem? Agora vamos ver como que as enzimas funcionam. Olha só. Aqui vamos dar uma olhadinha nesse esquema do funcionamento da enzima. Então, primeiro, a gente tem aqui uma enzima com um sítio ativo. E a gente tem aqui substratos. Percebam que nessa enzima a gente já tem dois substratos que vão se ligar ao sítio ativo, tá? Então, olha só. Os substratos vão se ligar ao sítio ativo. Acontece o ajuste induzido. Então, perceba que aqui ela está mais alta, que ela fica um pouquinho mais baixa. Então, ela faz o ajuste induzido e acontece aqui ligações fracas, né, entre a enzima e o substrato. Acontece, então, uma transformação, uma conversão aqui, a reação química, que vai transformar esses substratos em produtos, tá? Os produtos são liberados e aqui a enzima fica pronta para agir novamente, certo? Então, se a gente pensar aqui, vamos dar um exemplo. Ó, isso aqui, olha só, isso aqui ele está representando o quê? Enzima mais substrato, formam um complexo enzima-substrato, que é esse aqui. Ele é transformado em um complexo enzima-produto e depois separa a enzima e os produtos. Eu poderia pensar de novo na lactose. Se eu tomei leite, esse leite tem lactose. A lactose é o substrato. Quando chega lá no meu intestino, ele vai encontrar a enzima lactase. Então, a lactose vai se ligar ao sítio ativo da enzima lactase. Vai formar aqui um complexo enzima-substrato. Forma um complexo enzima-substrato. A lactose, ela vai ser convertida, ela vai ser quebrada em duas moléculas, certo? Em dois outros açúcares, a glicose e a galactose, que são dois produtos. Então, vai se formar aqui o complexo enzima-produto, que tem aqui a enzima lactase ligada com agora glicose e galactose, e aí elas vão se separar. A glicose e a galactose são liberadas e a enzima lactase fica livre novamente para se ligar a uma nova molécula de substrato, uma nova molécula de lactose, tá? Então é isso que representa aqui essa reação. Como que as enzimas vão realizar essa função de acelerar a reação química? Diminuindo a chamada energia de ativação. O que é a energia de ativação? É uma energia que as moléculas precisam atingir para que aconteça a reação química, tá? Então, existem muitas ligações químicas dentro da molécula e entre a molécula e a água que está ao redor, por exemplo, que são chamadas de barreiras energéticas. São ligações, são interações químicas que existem e que têm que ser quebradas para que a molécula sofra uma alteração. Então a gente chama a energia que é necessária para que aconteça essa transformação química de energia de ativação. Então a energia de ativação é a energia necessária para que aconteça uma transformação química. E as enzimas vão diminuir essa energia de ativação.
Como que elas fazem isso? Quando se forma o complexo enzima-substrato, as ligações químicas que se formam aqui entre a enzima e o substrato vão diminuir a energia de ativação. Elas podem, por exemplo, fazer com que o substrato não fique mais em contato com a água. Isso vai alterar as ligações que existiam antes, fazendo com que a reação possa ocorrer de forma mais rápida. Outra coisa que pode acontecer: parte da enzima pode se ligar à parte do substrato, e essa ligação transitória que vai se formar pode causar uma instabilidade na molécula, fazendo com que ela fique mais propensa a ser transformada, a passar por uma reação química. Tá? Então, são essas alterações químicas que as enzimas vão fazer para que ela possa transformar um substrato em um produto. Tá? E aqui um detalhe muito importante é que a enzima não é consumida. A enzima ela volta a ficar disponível para que um novo substrato se ligue a ela. Tá? Então, o substrato é transformado em produto, mas a enzima continua a mesma. Tudo bem? Existem alguns casos em que a enzima pode ficar com uma pequena alteração. Ela pode perder aqui uma parte dela, ou pode ganhar uma nova parte que veio do substrato. Aí vai ser necessário a função de uma vitamina, geralmente, que vai doar ou vai retirar esse grupo, essa parte que está a mais. Então a vitamina também pode agir aqui na recuperação, na regeneração da enzima. Tá? Olha só aqui mostrando como que a enzima vai acelerar a reação química. A gente tem aqui, olha só, os substratos, eles contêm um certo nível de energia. Para que aconteça a transformação deles em produto, eu tenho que adicionar energia, certo? Essa energia é chamada de energia de ativação. Então, olha só, eu tenho aqui representada em azul a energia, né, a reação que ocorre sem enzima, certo? E a energia de ativação, olha só, é uma energia alta. Eu vou ter que dar muita energia para essa molécula aqui de substrato, para que ela fique instável e se transforme em um produto. Agora, quando tem uma enzima, que é uma reação aqui que está em vermelho, na linha vermelho, a energia de ativação é bem menor, olha só, foi só metade aqui nesse gráfico. Então, eu vou promover aqui, eu vou dar só metade da energia necessária, essa molécula já vai ficar ali instável e se transformar em um produto. Então, a enzima diminui a energia de ativação, certo? Olha só aqui. Sem enzima, eu tenho que colocar muito mais energia para promover a reação. Com a enzima, a energia é muito menor e, consequentemente, vai ser muito mais rápido. Tudo bem? Existem alguns fatores que vão alterar a velocidade ou então a atividade da enzima, tá? Vamos ver quais são. Primeiro, temperatura. Então, a gente tem aqui um gráfico que está mostrando a temperatura e aqui a atividade da enzima, ou a velocidade da enzima, tá? E olha só, a velocidade da reação aumenta com o aumento da temperatura até um ponto ótimo. Então, olha só, eu vou aumentando a temperatura aqui, ó, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, e a atividade da enzima, a sua velocidade vai aumentando, tá vendo? Até chegar aqui no máximo entre 35 e 40 graus. Se eu aumentar mais ainda a temperatura para 40, 45, 50 graus, a atividade da enzima é diminuída, porque a enzima é desnaturada, certo? A gente já viu desnaturação. Esse aumento de temperatura vai romper as ligações químicas que formam a enzima. E ela vai perder a sua estrutura, perdendo a sua estrutura, ela perde a sua função, tá? Então, se eu aumentar acima disso, a enzima é desnaturada e não funciona mais. Essa enzima aqui, eu posso supor que ela é de um ser humano, tá? A enzima que está representada nesse gráfico. Porque a temperatura ótima está aqui por volta de 37 graus, que é a temperatura do nosso corpo, a temperatura interna do nosso corpo. Então, as nossas enzimas vão ter um ponto, uma temperatura ótima de funcionamento por volta de 37 graus, entre 35 e 40. Se estiver abaixo disso, a sua velocidade diminui. Se estiver acima, ela perde a sua função, tá? Eu acabei não falando, mas as enzimas, elas são extremamente específicas. Elas precisam de uma forma correta para que o substrato se ligue, tudo bem?
Se eu mudar a forma da enzima, o substrato não se liga mais e a reação não pode mais acontecer, tá? Então a função ela é totalmente dependente da forma da enzima. Se a enzima perde o seu formato, ela perde a sua função. Outro fator que altera a atividade enzimática é o pH. De novo, cada enzima vai ter um pH ótimo, tá? Um pH ou uma faixa de pH. Olha só. Então, nesse gráfico, a gente tem aqui o pH, que vai de 0, 2, 4, 6, 8 até 10, e a atividade enzimática. Percebam que o máximo de atividade enzimática está aqui entre o 4 e o 6, tá? Aqui em média no 5. Se eu diminuir o pH para baixo de 4, ou se aumentar acima de 6, a enzima vai começar a agir com menos eficiência, porque, de novo, mudanças de pH vão alterar a carga dos aminoácidos que formam a enzima. E alterando essa carga, vão se alterar as ligações químicas que formam a enzima e, consequentemente, ela vai perder o formato. Se ela perde o formato, ela perde a sua função, tá? Então, cada enzima vai ter um pH específico de atuação. Se mudar o pH, ela deixa de funcionar. Isso é importante, por exemplo, nos lisossomos. Os lisossomos são as organelas que a gente já estudou, que têm enzimas digestivas que fazem digestão dentro da célula. Dentro do lisossomo, o pH é ácido, certo? Tá aqui um pH abaixo de 7. E dentro da célula, no citoplasma, o pH é ali um pouquinho maior do que 7, é um pouco básico. Isso significa que dentro do lisossomo, as enzimas estão com atividade ótima. Só que se o lisossomo for rompido e as enzimas caírem no citoplasma, elas vão entrar em contato com o pH básico e a sua atividade vai ser baixa. Portanto, a célula não vai ser digerida se o lisossomo estourar. As enzimas do lisossomo só funcionam dentro do lisossomo, onde o pH é ácido. Outra aplicação do pH para as enzimas. A nossa boca tem um pH ali por volta de 7, um pH neutro, um pouquinho básico. E as enzimas que ficam na boca agem nesse pH. Quando a gente come o alimento que estava com as enzimas da boca, as enzimas aqui da saliva, ele vai descer e chegar no estômago, onde o pH é ácido, o pH é por volta de 2. Portanto, as enzimas da boca, que funcionavam bem no pH próximo de 7, quando chegam no pH 2, param de funcionar. Lá no pH 2 do estômago, novas proteínas, novas enzimas vão ser adicionadas para fazer a digestão de proteínas. E quando esse alimento passar para o intestino, onde o pH é por volta de 8, essas enzimas de novo vão parar de funcionar, porque teve alteração de pH e as enzimas são desnaturadas. Então a enzima da saliva só funciona na saliva, porque quando chega no pH do estômago, ela é desnaturada. As enzimas do estômago só funcionam no estômago, porque quando chegam no intestino, o pH é diferente e elas são desnaturadas. Tudo bem? Agora, olha só. Concentração de substrato. A gente tem aqui a concentração de substrato e a atividade enzimática, né? A concentração de substrato é quanto daquele substrato vai ter. Nosso exemplo é quanto de lactose vai ter, certo? Com pouco substrato, a maior parte das enzimas vai estar livre. Então, se eu tenho pouco substrato, olha só, a atividade enzimática é muito alta. Então, se eu tomo só um pouquinho de leite, as minhas enzimas vão converter esse leite em glicose e galactose muito rapidamente, porque foi só um pouquinho. Agora, com muito substrato, a gente diz que as enzimas ficam saturadas, ou seja, todas as enzimas estão ligadas com alguma molécula de lactose, tá? Alguma molécula de substrato. E a velocidade vai atingir um limite. Se eu tomar muito leite, as moléculas de lactose do leite vão se ligar com as enzimas lactase do meu intestino. E todas as enzimas vão ficar ligadas. Então, eu vou ter ali um excesso de lactose que não vai estar ligado às enzimas e, consequentemente, vai ter que esperar a enzima ficar livre. Eu vou ter aqui, olha só, a formação desse platô, forma-se uma linha aqui constante que a velocidade não aumenta mais, porque todas as enzimas estão ocupadas. É como um caixa de supermercado. O caixa de supermercado é a enzima e os clientes são ali as moléculas de substrato. Se eu tenho muito cliente, todos os caixas ficam ocupados e não tem como ir mais rápido. Tem que esperar abrir um novo caixa para que um novo carrinho possa entrar lá, certo? Por isso que tem aqui então esse limite de velocidade, tá?
E a última coisa que a gente vai falar sobre as enzimas são de inibidores enzimáticos. São moléculas que podem inibir uma enzima, impedir que ela funcione. O que podem ser inibidores enzimáticos? Muitos medicamentos são inibidores enzimáticos, tá? Antibióticos podem inibir as enzimas das bactérias para que elas possam morrer. Ou então antifúngicos vão inibir enzimas de fungos, antivirais vão inibir enzimas de vírus. A gente pode ter também toxinas, tá? Venenos, que vão inibir as nossas enzimas e nos levar à morte se a gente não for tratado. A gente pode ter aqui também metais pesados, que vão inibir enzimas de forma irreversível e a gente não vai conseguir sobreviver, porque ela vai ficar impedida de funcionar. Então vamos ver como que podem acontecer a inibição. Olha só, aqui é a ligação normal. O substrato ele se liga no sítio ativo da enzima e acontece a reação química. Perceba o formato, olha só o que eu falei. O formato da enzima ele é complementar ao formato do substrato. Então precisa acontecer essa complementaridade entre substrato e sítio ativo. Se a enzima muda sua forma, a ligação não acontece mais. Tá? Então a ligação normal é essa. Substratos ligam no sítio ativo, acontece a reação química. Só que pode acontecer aqui um fenômeno de inibição competitiva. Existe uma molécula competidora, um inibidor competitivo, tá? Esse inibidor, ele vai ter um formato semelhante ao substrato e ele consegue se ligar ao sítio ativo. Então o substrato, ele não vai poder se ligar, porque o inibidor já está ligado, tá vendo? Ele não precisa ser exatamente igual, mas se ele se ligar em parte do sítio ativo, o substrato já não consegue se ligar mais. Então vai haver aqui uma competição por quem vai se ligar ao substrato. Consequentemente, a velocidade da reação química vai diminuir, porque o substrato não vai ter todas as enzimas à disposição. Ele vai estar competindo com outra molécula que vai acabar eventualmente se ligando às enzimas. Tudo bem? A gente tem também aqui a inibição não competitiva. Ou seja, a molécula, o inibidor, ele não vai se ligar no sítio ativo. Ele vai se ligar em um outro sítio, tá? Ele vai se ligar em um outro local, olha só, aqui embaixo da enzima. Quando ele se liga aqui, ele vai alterar as ligações químicas da enzima, promovendo a alteração do sítio ativo. Então percebam que aqui, olha só, essa partezinha da molécula está bem para cima. Aqui ela está virada para a direita. Então, quando ele se ligou nesse sítio, essa parte do sítio ativo foi alterada e, consequentemente, a ligação do substrato com a enzima não acontece mais, porque essa parte foi alterada, tá? A ligação ela vai ser pouco eficiente para promover aqui a aceleração da reação química, já que essa parte foi alterada. Tudo bem? Aqui tem um gráfico mostrando a enzima normal, olha só. Aqui a gente está mostrando, relacionando, né, a atividade enzimática, ou a velocidade da reação, com a concentração de substrato. Numa enzima normal, no funcionamento normal, quanto mais substrato eu vou adicionando, a velocidade vai aumentando até que atinja aqui esse limite, como a gente já falou do caixa do supermercado. Se vai chegando mais cliente, eles vão passando pelo caixa, só que atinge um limite em que todos os caixas já estão cheios e eles vão ter que esperar algum caixa ficar vazio. Os substratos vão aumentando, se ligando às enzimas, até o momento em que todas as enzimas ficam ocupadas, e os substratos vão precisar que uma enzima fique livre para que eles possam então se ligar a ela. Tá? No caso de um inibidor competitivo, esse processo ele vai acontecer, só que de uma velocidade mais lenta. Ele vai demorar mais, tá vendo, pessoal? Aqui, essa linha está mais embaixo do que a enzima normal, porque está tendo a competição. Então ele vai aumentar, vai conseguir se ligar, só que ele está sempre competindo, certo? Porém, quando o inibidor ele for liberado, a molécula normal de substrato pode se ligar e, portanto, atinge aqui a velocidade máxima, tá? No caso agora de um inibidor não competitivo, quando ele se liga no outro sítio e impede a ligação do substrato ao sítio ativo, não adianta você adicionar mais enzima, porque ela não consegue se ligar ao sítio ativo. Não há competição, mas o inibidor impede que aconteça a ligação, ou impede que aconteça a aceleração da reação química. Então ela não vai atingir o seu limite, porque o inibidor não permite que o substrato se ligue ao sítio ativo. Então ela não atinge a velocidade máxima
e forma essa curva aqui que está bem embaixo das curvas de enzima normal e com inibidor competitivo. Então essa é a característica de cada tipo de inibidor. O inibidor competitivo aumenta devagar, mas chega até a velocidade máxima. O inibidor não competitivo aumenta devagar e não consegue chegar ao máximo de atividade, porque os sítios ativos eles foram alterados. O substrato não consegue se ligar, ou ele se liga de forma muito fraca e a reação não acontece. Tudo bem, gente? Então era isso a nossa aula sobre enzimas. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem no WhatsApp, que eu estou à disposição para vocês. Tudo bem? Então até mais, pessoal.